Todos nós, independente dos dígitos das nossas contas bancárias, do lugar que a gente mora, do carro que a gente dirige, todos nós temos lutas internas. São as vozes que falam na nossa mente, utilizando a nossa própria estrutura humana. A voz que fala é a sua própria voz, mas influenciado por várias coisas que aí você precisa se aprofundar um pouquinho mais para entender. E eu posso explicar um pouco disso. Todos os dias você tem um autodiálogo consigo mesmo. Quer seja se motivando, falando coisas positivas, quer seja tendo esse diálogo. Sabe quando você está no ônibus, você está sem ninguém ali no ônibus, ou você está no metrô, você está no avião, por exemplo. Não tem ninguém em seu olho, você está sozinho. Mas na sua mente existe um diálogo, você está conversando na sua mente. Por exemplo, você está no avião, você fala, ai meu Deus, será que esse avião vai dar tudo certo? Será que esse voo vai dar tudo certo? Aí, do nada, aí outra voz já responde. Afinal, essa voz é você, a sua própria voz, mas aí a voz responde. Ah, para de pensar isso, cara, besteira, vai dar tudo certo com essa viagem. Poxa, mas já pensou se acontecer um acidente, esse avião cair, cara? Ah, para de pensar isso, Glauco, é bobagem, que isso? E aí você fica nesse embate. Isso acontece em todos os setores da vida. Às vezes você, por exemplo, você é um cara que depende de comissão, de vendas, né? E aí você tem ali aquelas contas fixas, o seu custo de vida, o seu salário fixo não atende o seu custo de vida. Então você tem que vender para poder atender ali as demandas do seu custo de vida. Aí você fica, caraca, velho, será que eu vou conseguir fazer venda hoje? Meu Deus, eu tenho tanta conta para pagar. Tudo isso na sua cabeça. Na sua cabeça, você tá ali dentro do ônibus, você tá pensando essas coisas. Você tá ali fazendo sua caminhada, você tá aqui dentro do carro, você tá fazendo essas coisas. Meu Deus. Nossa, e tem a escola do meu filho, cara. Cara, essa escola é cara, meu. Acho que eu vou tirar meu filho dessa escola e colocar na escola pública. Poxa, mas a escola pública tá tão complicada, sabe? Esse negócio aí agora de ensinar coisas pra criança e você fica nessa guerra. E às vezes tem gente que fica o dia todo. Algumas pessoas ainda conseguem calar um pouco essa voz. E você concentra em alguma coisa. Só que hoje tem pessoas que elas não conseguem se concentrar de jeito nenhum. Por exemplo, depois que eu terminar de fazer esse vídeo aqui com você, eu vou desligar tudo e eu vou ler a minha Bíblia. Tem gente que não consegue se concentrar em ler um livro, porque a pessoa ela tá tão acostumada com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, essas coisas instantâneas que você vê um vídeo ali durante 5 segundos, ou então 10 segundos, 25, 30 segundos, e você já passa para o outro. Você não tem essa paciência, então as pessoas não têm mais essa paciência de ir lá na Bíblia e ler um bom livro. Muito raras as pessoas hoje que fazem isso. E a gente fica nessa guerra. E o fato é, essas conversas que a gente tem diariamente, eu chamo de autodiálogo, esses autodiálogos que a gente tem diariamente, geralmente eles acontecem muito quando a gente está indo para a cama. Não sei se você é assim, eu vou para a cama, mas antes de cair no sono, eu tenho uma longa viagem, uma longa conversa. Eu só aprendi a canalizar. Ao invés de ficar conversando besteira na minha mente, eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Vou ficar imaginando as coisas em Deus. Caraca, como é que é o céu? Cara, será que quando a gente morrer a gente vai direto pro céu? Ou a gente vai dormir, depois de quando Jesus voltar, a gente ressuscita e vai com ele? Cara, como deve ser o inferno? Eu fico pensando em coisas que tem mais a ver com o meu universo, sabe? Eu tento produzir, eu tento canalizar, sabe? E às vezes também, vou dar um exemplo pra você. Eu tô em frente à academia agora, vou malhar. Academia ali, tá vendo? Ó? Placa da academia ali, ó. Eu vou malhar. Beleza. Eu acabei de vir do playground com meu filho. Eu até postei um vídeo aí nos meus stories. Se você for aí nos meus stories, você vai ver esse vídeo. E cara, vou contar uma coisa pra você. Eu tenho muita dificuldade de pegar o celular, colocar o celular no bolso e dar atenção pro meu filho. Ele falou, papai, bora brincar de monstro. Que aí eu vou correndo e ele vem correndo atrás de mim como se fosse um monstro. Isso pra mim é um sacrifício, porque, cara, eu queria estar ali. Ah, meu filho, vai brincar, o parquinho tá aí, cara. Brinca, entendeu? E deixa o papai aqui no celular, porque eu queria isso. Só que não se trata do parquinho, ele me quer. Ele quer a minha atenção. Então teve um momento que eu fiz um videozinho lá para mostrar para a mãe dele que a gente tava no parquinho. A gente tem uma rede social aqui que são de vídeos. Então a gente vai lá e grava e aí a família toda tá no grupo, a gente vê os vídeos, o que tá acontecendo ali no momento.
uma rede social chamada Marco Polo. Eu não sei se essa rede social é bem forte no Brasil, mas aqui ela é. Então a gente tem essa rede social. Aí eu fiz o videozinho ali, eu falei, não, agora eu tenho que colocar o celular no bolso porque eu tenho que dar atenção pro meu filho. Mas o que eu quero, na verdade, é ir olhar os vídeos na internet, os vídeos engraçados. Eu gosto muito de vídeo de animal, sabe? De vídeos cacetados de animal. Gato, então eu me amarro em felinos. Então eu fico ali sabe, olhando aqueles vídeos tal, e cara, quero ver os vídeos. E deixa eu falar uma coisa pra você. Essas mesmas vozes que falam na sua cabeça, elas também falam na sua cabeça coisas negativas. Existem pessoas, olha só para isso. Existem pessoas que elas passam o dia inteiro se autoflagelando, se surrando emocionalmente. Você é um derrotado, cara. Você nasceu para perder. Geralmente essas pessoas, elas ouviram isso quando elas eram crianças. E aí agora, hoje é o padrão da mente delas. Ah, vai dar certo não, cara. Não, isso é difícil demais. Não, isso não é pra mim não. Cara, mas eu queria tanto fazer uma faculdade. Ah, mas é muito difícil, cara. Tá doido fazer vestibular. Como é que eu vou ficar pagando isso? A pessoa, ela tem sonhos fervendo dentro dela. O sonho dela tá em erupção, entendeu? Vai, realiza. Vai, por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos. Esse sonho, quando eu tinha 14 anos, esse sonho tava borbulhando dentro de mim, fervendo, entendeu? Glauco, vai, estuda inglês. Vai. E aí eu falei, cara, esse sonho tá fervendo, eu tenho que me preparar para realizar esse sonho. Vou estudar inglês. Comecei a estudar inglês. Na minha casa, o que as pessoas falavam? Zoavam de mim. Ah, vai estudar inglês pra quê? Tu nunca saiu nem da Samambaia, que era onde eu morava, né? Tu nunca saiu nem da Samambaia. E de fato, eu nunca tinha saído ali sem meus pais da Samambaia. Vai estudar inglês? Para com isso, cara. Aí eu fui crescendo, 19 anos, né? Eu já tinha morado... teve uma época na minha vida que eu morei em São Paulo. E as pessoas falavam, que nada, nunca saiu nem do Brasil. Eu falei, mas eu já saí de Brasília, né? Mas nunca saiu nem do Brasil. Vai morar nos Estados Unidos? Vai morar no Canadá, você? Olha só, se eu tivesse dado ouvido a essas vozes dentro da minha família... Porque a gente dá muito crédito pra voz da família, tá, pessoal? Uma coisa é passar um motoqueiro ali de capacete e falar bem assim com você, ô, retardado, te ofendeu, não ofendeu? Você fala, oxe, você vai achar engraçado às vezes, dependendo de como você encara essas coisas. Oxe, esse cara é doido, né, meu? O cara me chamou de retardado, o cara nem me conhece, velho, chamou de retardado. É louco. E se você seguir pra sua vida. Agora deixa a sua mãe chamar você de retardado. Deixa o seu pai. Deixa o seu namorado, sua namorada, o seu esposo, sua esposa. Isso fica, cara. Você fica incomodando. Porque fica uma guerra dentro de você. Cara, essa pessoa me ama, então por que ela tá me ofendendo? Se ela me ama. Quem ama, cuida, não ofende dessa forma. E aí você fica naquele conflito. E aquilo vai nas suas emoções. E aí, isso se torna uma crença. Uma crença que limita você. Por isso que é chamada de crença limitante. Uma crença que amarra você. E a pessoa fala, você nunca vai sair do país não, cara. Você nunca vai aprender inglês não. Tem muita gente que vive falando assim, cara, eu não nasci para inglês. É difícil, cara. Só o fato de você estar falando isso mostra que você um dia aprendeu o que você está falando, aprendeu a falar esse idioma que você está falando. Então, se você é capaz, você foi capaz de aprender a falar que não nasceu para estudar inglês, você é capaz de aprender a falar que não nasceu para estudar inglês em inglês. Você entende? Você é capaz, em outras palavras, você é capaz de aprender inglês. Você é capaz de aprender espanhol. Não, cara, língua asiática, você tá maluco, velho. É muito difícil, cara. É uns desenhos. Como é que eu vou aprender aquilo? É impossível. Você se limita. Mas olha só. Eu tenho um aluno aqui que ele é autista e o irmão dele mora no Japão. O irmão dele fala japonês fluentemente, porque ele já tá lá há uns 9 anos. Fluentemente. Então, é impossível? Não, ele não falava. Então, nada é impossível. O que você tem que entender é o seguinte. É que nada é impossível. Agora, quando a gente fala que nada é impossível, não quer dizer que você vai realizar de primeira. Você entende? Então, assim, hoje eu tô andando num carro aqui muito melhor. Mas eu andei de Uno durante muito tempo. Antes de andar de Uno, eu andei a pé. Quem é de Brasília sabe aí as distâncias da cidade. Eu morava na Samambaia Norte, eu ia pro Sudoeste andando. Por quê? Porque a minha igreja era no Sudoeste. Você é doido? Tanta igreja aí perto, cara, da sua casa, Samambaia. Você foi pra igreja lá no Sudoeste? Fui. Por quê? Porque aquela igreja estava me preparando para cumprir os meus sonhos, os meus propósitos, o meu chamado.
E por isso que hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Porque aquela igreja era a igreja que colocava gás nos meus sonhos. Você consegue, vai, você nasceu para vencer, você é mais semelhança de Deus. Entendeu? Na outra igrejinha que eu fazia parte, que também é uma bênção, era assim, ela utilizava a estrutura da palavra de Deus para atacar as outras igrejas. Então lá eu estava aprendendo coisas muito negativas. Lá na outra igreja não. Chegava lá, o líder estava falando: você consegue, você é poderoso em Deus, Deus criou você, você tem potencial, você vai fazer, você vai acontecer. E aí eu preferi ir nessa igreja. Por quê? Porque eu cresci ouvindo coisas negativas. Então eu falei: não, agora eu preciso ouvir coisas que vão tirar essas vozes da minha cabeça. Então olha só, eu continuo tendo as vozes da minha cabeça. Só que a diferença é que eu não deixo mais as vozes ficar falando que eu não posso fazer nada. Eu não deixo mais. Eu tenho um grande projeto. Eu tenho um projeto de uma empresa que ela já está acontecendo. Que, cara, pelo amor de Deus. Pô, um cara da periferia, que nem eu, vindo de uma família pobre, sem grana, sem nada. Como é que eu vou fazer uma empresa dessa acontecer, irmão? Como é que eu vou vir para os Estados Unidos, cara? Tem que tirar visto. E se o cônsul negar meu visto? E se eu for no consulado e o cônsul negar meu visto? Não, mas como é que tira um passaporte? Tá doido, isso é difícil demais, cara. Passagem de avião tá muito caro, R$ 5.000. Só de vinda, como é que faz? Cara, se você olhar para as circunstâncias, você não faz nada. É simples. Se você for dormir pensando assim: caraca, velho, mas será que eu vou acordar amanhã? Será que eu vou amanhecer vivo amanhã? Você não acorda, irmão. Você fica com medo de dormir. Então, você tem que entender o seguinte: as vozes na sua cabeça, elas não podem ficar falando coisas contra você. As vozes na sua cabeça, elas não podem dominar a sua vida. Elas não podem ser do tipo assim, ó: ah, mas isso não vai dar certo não. Ah, mas você é muito feio. Ah, mas você é isso, você é aquilo. Ah, mas eu sou... cara, isso não é pra mim não. Não, aquela menina é muita areia pro meu caminhão. Se você é o tipo de pessoa que fica falando isso, querido, você está gastando vida. Gastando. Cada dia que passa na sua vida, e eu tô falando isso porque hoje eu tô com 38 anos, eu sei do que eu tô falando. Cada dia que passa na sua vida que você deixa essas vozes vencer você, isso é qualquer coisa. Você é viciado em prostituição, por exemplo, pornografia, masturbação. Aí você vai lá e você quer sair, porque você sabe que você está roubando tua energia. Isso não é questão só espiritual, gente. Cara, tá roubando tua energia, cara. Rouba teu tempo, sabe? E você poderia estar produzindo, focado. Isso traz um problema para sua mentalidade. Isso fica te acusando, saca? Ou então isso te deixa viciado. É uma coisa que você quer toda hora, você não consegue controlar. Isso rouba seu tempo, rouba sua paz para estudar, rouba sua paz para produzir, rouba sua paz para trabalhar. E saca? E aí você fica olhando pornografia na internet, você perde um tempão olhando para aqueles vídeos, sabe? Aí daqui a pouco você quer ver uma japonesa, você quer ver uma loira, você quer ver uma morena, você quer ver uma índia. Aí daqui a pouco você já começa a ver coisas que não tem nada a ver. Daqui a pouco você já começa a descambar pro lado da pedofilia, sente esse desejo de ver criança. Isso vai virando uma bola de neve, vai virando um buraco negro, isso vai virando um inferno na sua vida, cara. Um inferno na sua vida. Então, meu irmão, o que você tem que fazer? Você tem que calar essa voz. Calar. Você fala: opa, cala a boca, voz. Cala a boca. Eu não quero mais você na minha vida. Bem, a pessoa hoje que ela encontra Deus, que ela se envolve com Deus, ela é inteligente. Sabia que se envolver com Deus hoje é uma questão de inteligência? Não é um fator assim religioso, é uma questão de inteligência, cara. Por exemplo, hoje eu sirvo a Deus não é porque eu tenho medo de ir pro inferno. Na verdade, eu nunca tive medo de ir pro inferno. Eu fui pra igreja, né, pra Deus, eu era garoto, eu tinha 14 anos. Então ali eu já adquiri ali uma certeza de que eu iria pra onde Deus está, né? Mas não é porque eu tenho medo de ir pro inferno. Eu sirvo a Deus, cara, primeiro porque ele é um meu amigo. Por exemplo, eu vou terminar esse vídeo aqui, vou falar com ele, vou conversar com ele. Segundo, cara, porque a equação de harmonia na minha vida, sabe? Por exemplo, eu sirvo a Deus, porque eu sou fiel a Deus, eu jamais penso em trair a minha esposa. Eu nunca tive esse pensamento. Ah, tem um problema com a minha esposa, eu vou ali trair ela, merece ser traída. Não, eu não penso. Por quê? Porque eu não quero trair a Deus. Lá o que tem uma coisa a ver com outra? Porque existem alguns princípios na palavra de Deus
que faz com que eu cumpra esse princípio, eu honre a Deus, e automaticamente isso reflete na vida das pessoas. Então eu não vou trair minha esposa porque eu não traio a Deus. Eu não vou fazer certas coisas da minha vida. Por que eu não fumo, eu não bebo? É porque eu não gosto, eu sou careta, né? Não, é porque, tipo assim, eu tenho um corpo, esse Deus que eu sirvo, ele mora nesse corpo, ele habita nesse corpo, então eu cuido desse corpo. É uma questão de inteligência. O que você prefere? Ficar em um emprego onde você vai ficar todo ansioso e você, sabe, vai ficar todo limitado? Você prefere ter uma paz que esse seu amigo te dá? Você fala com esse seu amigo, você termina de falar com ele, você fala, cara, você já conversou com aquelas pessoas assim? Você fala, caraca, velho, parece que um peso saiu das minhas costas depois que eu conversei com esse cara. Você já conversou? Vixe, eu já conversei com gente assim muitas vezes. Pois é, Deus é essa pessoa. Aí você fala, não, agora eu tô pronto para ir trabalhar. Não é que quem serve a Deus, pessoal, tem ausência de problema. Pelo contrário, a gente continua tendo as mesmas dinâmicas e são os mesmos problemas que a gente tem. Mas agora a gente tem muito mais paz para lidar com os problemas. É um negócio assim, eu não vou falar que é inexplicável, porque tem como sim explicar, mas é um negócio que é até difícil de explicar porque é uma vivência, sabe? É uma coisa que a gente experiencia. Sabe quando você tá fazendo uma viagem, aí você fala, caraca, meu irmão, você tá lá no Coliseu. Já fui no Coliseu, por exemplo. Você tá no Coliseu, aí você chega e faz um vídeo assim, e as pessoas falam, e aí, cara, como é que é isso? Você fala, meu irmão, é louco demais, é bom demais, isso é muito top, cara, meu irmão. Por mais que você esteja querendo transmitir esse sentimento, essa coisa que você está sentindo, as pessoas não vão sentir. Elas vão olhar, elas vão ver a imagem, mas o que você está sentindo é exclusivo, porque você está lá, a experiência ela é real para você. Você entende? Para as outras pessoas é uma experiência que elas estão presenciando, elas estão vendo, sabe? Uma coisa, por exemplo, quando uma pessoa está escrevendo um livro, ela tenta passar, transmitir para o leitor. Eu também escrevo livro, estou escrevendo um livro, vou publicar um livro esse ano. A gente tenta passar para o leitor a melhor sensação do mundo, sabe? O cara, por exemplo, ele escreve um livro de aventura, ele fala que estava em Machu Picchu, no Peru. Aí eu tava lá em Machu Picchu, eu tava caminhando tal, e aí eu senti aquilo tal. Você leva a sua mente, você começa a imaginar Machu Picchu, aí o cara vai escrevendo os detalhes, mas o que ele sentiu você não sente, irmão. Então servir a Deus é assim, pessoal. É uma sensação, é uma coisa assim que você fala, cara, é algo muito maravilhoso. Por mais que eu queira descrever para você, ainda fica um pouco limitado. E é inteligente servir a Deus. Uma das coisas que Deus ele ajuda você a fazer é calar as vozes na sua mente. Deus ajuda você a calar as vozes na sua mente. Então, meu irmão, minha irmã, não deixa com que essas vozes vençam você. Vença essas vozes. Deus ele tem muita coisa para fazer na sua vida. Você tem muita vida para viver. E somente calando essas vozes que você vai atingir o seu potencial. Não estou falando de ser positivo, estou falando de vencer as vozes. Deus te abençoe, tá bom? Deixa eu ir falar com Deus e depois malhar. Valeu.